Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nos Diálogos Transversais, um projeto da Secretaria de Esporte e Juventude, SEJUV. Hoje estamos na 12ª edição e vamos conversar com a Clara Fernandes, que é assistente social, servidora pública do CREAS, ligada à SEDEST, né? E vamos falar sobre medidas socioeducativas. A Clara, ela acompanha as medidas socioeducativas através do CREAS e hoje nós vamos estar fazendo esse bate-papo a respeito desse projeto, né? É um projeto? É um serviço. É um serviço, né? Através desse serviço que é desempenhado pelo CREAS. Então, hoje nós estamos aqui com a Clara, que vai se apresentar. Pode ficar à vontade, Clara. Olá, como o Damião já me apresentou, eu me chamo Clara Fernandes. Eu sou assistente social, graduada pela Unileão, né? Sou pós-graduada também em serviço social, seguridade social e políticas públicas e também trabalho como perita social para a Justiça Estadual do Ceará. Então, Clara, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, como foi a sua trajetória até chegar no CREAS e hoje acompanhar o Medidas Socioeducativas, nosso tema. Pronto. Eu iniciei minhas intervenções no âmbito do serviço social na habitação, totalmente diferente desse trabalho com crianças e com adolescentes. Foi na habitação na cidade de Crato, né? E aí depois disso eu comecei a trabalhar no programa Criança Feliz daqui de Juazeiro do Norte, que não atuava especificamente como assistente social, atuava como supervisora. Mas já fui aí, né, trabalhando no âmbito da primeira infância com crianças, né? Após isso, eu comecei a trabalhar no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que é o CREAS. Inicialmente, eu não trabalhava no serviço que acompanha as medidas socioeducativas. Inicialmente, eu trabalhava no PAEF, né, que é um serviço voltado para um atendimento especializado para a família e para os indivíduos que sofrem violências, que sofrem violações de direitos. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar no serviço que acompanha as medidas socioeducativas, que tem um nome bem grande, né? Serviço de Proteção Especial a Adolescentes em Cumprimento de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. Então, como a gente viu, né, a Clara ela tem uma vasta experiência nesse assunto, né, voltado para as crianças e para os adolescentes. Claro, eu queria que você explicasse um pouco como é que funcionam as medidas, o que são as medidas socioeducativas. Pronto, medidas socioeducativas são medidas que precisam ser de cunho educativo, né, que são aplicadas pelo judiciário através do juiz para adolescentes que cometem atos infracionais. E esses atos infracionais, por sua vez, são entendidos, né, pela lei, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como conduta, atos, né, que estão incidindo, como assim incidindo? Que se configuram como crime ou como contravenção penal. A lei, né, que hoje nós temos no nosso país, as leis. E aí, quando são praticados por adolescentes, eles não se constituem como crime, eles se constituem, né, são considerados atos infracionais. E você trouxe aí para mostrar para a gente, né? Isso. O estatuto, o que é que tem aí nas suas mãos? Aqui está o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essa versão é até uma versão um pouquinho antiga, de 2014. E nós também temos aqui o Estatuto da Juventude, muito embora o Estatuto da Juventude a gente usa mais como suporte. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando foi que surgiu, os avanços que trouxeram para esse tipo de serviço, né, voltado para a sociedade, para o público jovem, né, e infantil. Qual foram os avanços que trouxeram? Quando foi que surgiu? Qual a importância do ECA? O ECA ele tem uma importância grandiosa, gigantesca, quando a gente fala nos direitos de crianças e adolescentes. Anteriormente a ele, nós tínhamos o Código de Menores, né, de 1979, e esse código ele tinha uma perspectiva totalmente diferente. No caso específico das medidas socioeducativas, ele era muito punitivo, porque não havia essa configuração que a gente tem hoje com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de compreender esses sujeitos, crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, como pessoas que precisam de uma doutrina de proteção integral. Então, o ECA ele trouxe esse avanço grandioso de compreender as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, como pessoas que precisam ter acesso a políticas públicas para ter a garantia dos seus direitos de uma maneira que não os considere
né, sujeitos como jovens infratores, menores infratores, que era como se configurava, se chamava esses adolescentes que cometiam atos infracionais anteriormente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje em dia o termo mudou. Hoje em dia são adolescentes em conflito com a lei. E aí, quando eles estão em cumprimento das medidas socioeducativas, geralmente o termo que a gente utiliza são socioeducandos. Qual é a faixa etária que para as medidas socioeducativas? 12 anos completos até os 21 anos. Por que até os 21 anos? Porque eles, na verdade, o cometimento do ato infracional, ele precisa se dar até os 18. Mas a aplicação de medidas socioeducativas em caráter excepcional, ele pode acontecer até os 21 anos de idade. Quem aplica essa punição? Na verdade, não é a punição, né? Quem aplica essas medidas. Pronto. E quais são essas medidas que são aplicadas para esses jovens que estão em conflito com a lei? Quem determina a medida socioeducativa que vai ser aplicada é o juiz, que acompanha o processo, que acompanha o caso e que vai avaliando qual é a medida socioeducativa que melhor se aplica. Hoje nós temos, de acordo com o ECA, 6 medidas socioeducativas. Algumas acontecem em meio aberto, como assim, não tem restrição de liberdade para o adolescente ou para o jovem. E outras acontecem em meio fechado, que são aquelas que acontecem realmente deles terem a liberdade privada. Eles precisam ficar internados em uma instituição específica, né? E aí nós temos a advertência, nós temos a obrigação de reparação ao dano, nós temos também, dentro dessas do meio aberto, a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade. E aí, no meio fechado, nós temos a internação e a semiliberdade, sendo a semiliberdade anterior à internação. A mais gravosa, né, é a internação. E aí, aqui em Juazeiro do Norte, nós temos 2 unidades diferentes, a internação provisória e a internação definitiva. Na provisória, eles costumam ficar no máximo 45 dias, é onde eles esperam, né, a sentença judicial para saber se eles vão realmente para a definição, para definitiva, né, para a internação definitiva. E aí, lá nessa definitiva, é que eles ficam um pouquinho mais de tempo. Essas medidas, né, essa aplicabilidade das sentenças, né, das medidas, ela vai de acordo com a gravidade da ação ou com a questão da idade? Ou são as duas que vão estar correlacionadas? Geralmente, para a internação especificamente, o juiz leva em consideração a gravidade, a reincidência, no caso, à medida que eles vão cometendo atos infracionais, né, de maneira contínua, aí ele pode definir a internação. E ele também pode definir a internação caso eles descumpram, a gente usa esse termozinho, descumprimento reiterado, sem justificativa, né, sem algo que realmente torne justo esse descumprimento. Aí o juiz pode definir que eles vão para a internação. Mas aí essa definição das outras medidas vai de acordo com o ato infracional cometido, a gravidade do ato infracional cometido. Tranquilo. Quais são as instituições da sociedade civil que podem acolher esses jovens dentro dessa medida? São instituições, organizações institucionais, organizações particulares, podem também? Explica aí pra gente. Pronto, aí no caso da prestação de serviços à comunidade, né? Porque assim, a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, elas são acompanhadas do cumprimento dentro do Sistema Único de Assistência Social, dentro da assistência. Já a medida de semiliberdade e de internação, elas já são executadas através do Estado, através da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo. Então, aí já são unidades específicas em que esses adolescentes acabam ficando internos, né? Já no caso da gente, que acompanha a liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, nós, né, realizamos a parceria com as entidades, que podem ser OS6, organizações da sociedade civil, podem ser instituições vinculadas ao governo, realmente instituições governamentais, podem ser hospitais, escolas, enfim, secretarias, vai ser de acordo com a parceria que é executada. E aí o Ministério Público, o Judiciário podem impugnar determinadas instituições, se eles julgarem que ela não vai agregar em nada para aquele adolescente, para aquele jovem que está cumprindo a medida socioeducativa.
Se não impugnar, a gente celebra o termozinho, né, de cooperação entre as partes e esse adolescente, esse jovem pode ir para a instituição que é escolhida também, isso é importante ressaltar. Essa instituição ela não é escolhida aleatória. Durante o processo do acompanhamento, inicialmente a gente constrói um documentozinho que é chamado de Plano Individual de Atendimento, que a gente chama geralmente de PIA. Nesse PIA a gente vai identificar potencialidades que esse jovem tem, habilidades que esse jovem tem, os gostos. E aí, de acordo com esses gostos, essas habilidades, essas potencialidades é que a gente direciona. Porque o intuito das medidas socioeducativas é que esse adolescente ele encontre um universo totalmente diferente daquele em que aconteceu o ato infracional. Ele visualize as outras oportunidades que ele tem na sociedade, as outras oportunidades que ele pode ter acesso e que ele se encontre em outras situações que sejam realmente positivas para ele. Então, a instituição é escolhida de acordo com essa possibilidade de evolução, de crescimento desse jovem, desse adolescente. Muito importante isso, porque dá a entender que o sócio-educando, ele também participa do processo, né, de ressocialização, né? Também, e sendo que o infrator, né, o jovem infrator, ele também se identifique com aquele espaço, né, se identifique com aquelas atividades. Eu gostaria que tu explicasse também o tempo de cada medida, se existem tempos ou é um tempo só para cada medida. No caso da liberdade, geralmente o mínimo são 6 meses, a liberdade assistida, né? E essa definição também é realizada pelo juiz, durante a sentença, durante a análise e a avaliação que ele faz no processo. É ele quem determina quanto tempo esse adolescente vai passar em cumprimento de medida. Então varia, Então, né? varia. A PSC, por exemplo, ela pode ser de 1 mês, ela pode ser de 2, ela pode ser até 6. Né? E aí pode ser de 4 horas semanais, a ordem de 4 horas semanais pode ser 8 horas por semana, o máximo é 8 horas por semana. Então vai depender da avaliação e da sentença que o juiz deu. Então pode variar, nesse sentido pode variar. A LA, a liberdade assistida, geralmente mínimo 6 meses, e a PSC, o mínimo geralmente é 1 mês. Já aconteceu de chegar com 1 mês. Quais outras instituições atuam diretamente nessas medidas? Por exemplo, o Conselho Tutelar, qual é a parte que é definida pelo Conselho Tutelar nessa participação, se existe uma participação do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, geralmente, ele é informado, né, após o cometimento do ato infracional. Ele precisa estar ali, né, ele precisa ser comunicado daquilo que aconteceu. Porque não é porque o adolescente cometeu um ato infracional que ele perdeu seus direitos. Ele permanece sendo um sujeito de direitos, ele permanece sendo um sujeito que precisa de proteção. Até mesmo porque compreende-se que esse cometimento de ato infracional pode ter sido, né, pode ter vindo a acontecer decorrente à violação de outros direitos, né? E aí, compreendendo dessa forma, é preciso avaliar isso tudo direitinho. Então, o Conselho Tutelar, ele também está inserido nessa... Isso. Aí o Conselho Tutelar é informado. E no caso da gente, a gente também costuma, né, solicitar o apoio do Conselho Tutelar quando acontece, por exemplo, de um socioeducando não estar cumprindo devidamente e ele é um adolescente. Então, aí vai depender se ele está sofrendo alguma violência, vai depender se a gente identifica que ele está sofrendo alguma violação de direitos. Aí a gente aciona o Conselho Tutelar durante o acompanhamento. Anterior ao acompanhamento, é o próprio judiciário, polícia que informa. Falando nessa questão de desistências, vocês têm alguns números a respeito disso, de desistências dessas medidas, se a porcentagem delas, quanto mais ou menos se Hoje eu não vou saber te precisar o dado exato, porque a gente está justamente fazendo esse levantamento, esse estudo, né, agora no setor, para identificar desses primeiros 2 meses do ano, né, de 2023, como é que está essa questão do descumprimento reiterado. Porque, assim, para considerar que eles estão em descumprimento reiterado, geralmente a gente usa como critério a ausência contínua. Faltou uma vez, a gente entra em contato para saber o que é que foi, o que é que aconteceu. Isso tudo informando o judiciário, porque a gente precisa sempre estar dando desses feedbacks
esses retornos para o judiciário. E aí, a partir de determinado período que ele não está aparecendo, ela não está aparecendo, ou que não quer cumprir a medida como tem que ser, ou a gente vai em busca, realiza a busca ativa, e o adolescente realmente, ou o jovem diz abertamente que não quer, aí a gente informa o judiciário que ele está em descumprimento reiterado. E aí, esse número, ele varia muito. Ele varia muito e a gente só consegue ter essa margem com pelo menos 2 meses. Porque, às vezes, o adolescente só se mudou. Ou mudou o telefone e a gente tentou entrar em contato, não conseguiu. Então, a gente também leva um período para conseguir encontrar esses que acabam, né, sumindo por um períodozinho. Para concretizar os dados. Isso. Aí a gente vai... Mas, assim, é uma margem de 20, pelo menos uns 3 estão em descumprimento. A cada 20, pelo menos 3 estão em descumprimento, porque existem muitos que ainda levam em consideração que liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, se não cumprir, não dá em nada. Isso é uma falácia. Inclusive, é preciso deixar muito claro aqui para quem está assistindo aí de casa, para os jovens, né, para os adolescentes. É uma medida sentenciada pelo juiz. É uma decisão judicial, é uma sentença. Então, o que é que vai diferenciar da internação de semi-liberdade? Só que você vai estar em liberdade. E se você não cumprir? Aí o juiz pode determinar a semi-liberdade, a internação, justamente por conta daquilo que eu disse anteriormente, pelo descumprimento reiterado. E aí, essas situações são bem complexas, porque já para internar, não é aquela coisa como a gente vai na residência, entrega uma solicitação de comparecimento, conversa, dialoga. Quando vem a sentença realmente para a internação, para semi-liberdade, aí ele precisa ser apreendido. Na verdade, ele é buscado na sua residência, geralmente pela polícia, para ser, né, transladado, para ser direcionado até a instituição onde ele vai cumprir ou a semi-liberdade ou a internação. Então, é diferente, porque aí ele já está com a sentença para ficar privado da liberdade. Então, quem receber liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, cumpra. É muito melhor cumprir em liberdade do que ir para uma internação. Não que lá vá sofrer violências, a gente acompanha, a gente tem um contato constante com a equipe da internação, do semi-liberdade. Não é que lá eles vão sofrer violência, que antigamente acontecia muito, realmente. Essas instituições, elas também têm toda uma estrutura, assistente social, psicólogo, pedagogo, para estar ali presente, né, fazendo acompanhamento escolar, fazendo acompanhamento psicológico, fazendo acompanhamento para o socioeducando, para a família, né. Então, hoje a realidade, ela é bem diferente, mas você recebe tudo isso de dentro de uma instituição. Você não pode estar indo e vindo. Já a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, você está livre. Você vai o quê? Para a liberdade assistida, geralmente a gente faz o acompanhamento pelo menos 2 vezes no CREAS, um atendimento que dura no máximo 40 minutos. Que é mais para contribuir para o bem-estar daquele jovem, daquele adolescente e da família, porque não é só para o adolescente e para o jovem, é para a família também. Então, aquilo que a família está necessitando organizar o cadastro único, a gente encaminha para o cadastro único. Está necessitando de um serviço de saúde, a gente encaminha para a saúde. Então, existe uma equipe toda preparada para receber esses jovens, esses adolescentes e dar suporte para eles e para a família. Para a família, né? E que é muito importante isso, essa questão de acolher a família também, fazer essa socialização, né? Muitas vezes as famílias são desestruturadas e tudo, e fazendo esse acompanhamento às vezes junta mais, né? Exatamente, a gente consegue trabalhar outras questões que não estão tão visíveis quando a gente olha só para o ato infracional, né? Só para o cometimento do ato infracional, a gente consegue ir para além disso. E aí a gente precisa de toda a rede. O CREAS, o Serviço de Medida Socioeducativa, não faz nada sozinho. A gente precisa da Secretaria de Esporte e Juventude para incluir esses jovens na prática do esporte. A gente precisa da saúde, principalmente da saúde mental, porque muitos deles estão em situação de drogadição, né? Em situação de transtornos mentais, que precisa de acompanhamento psiquiátrico. Então, a gente precisa muito desse contato com o pessoal da saúde mental, né, com a própria assistência social através dos CRAs, né, que trabalham
a questão da prevenção a esse tipo de situação, do fortalecimento de vínculo familiar, da convivência Importante, comunitária também, porque muitos deles acabam perdendo por conta do cometimento do ato infracional, do universo em que aconteceu o cometimento do ato infracional. Muitos deles acabam perdendo a possibilidade de sair daqui e ir para ali. Então, a convivência comunitária muitas vezes fica muito presa, fica restrita. E aí, estar ali no CRAS também já possibilita aquela convivência com o pessoal que mora ali no seu entorno, com o pessoal que mora no seu bairro. Então, é muito bom nesse sentido. Mais um dado estatístico que eu vou te perguntar. Os bairros aqui em Juazeiro, de acordo com pesquisas da própria Sistema de Segurança, né, da própria Secretaria de Segurança, alguns bairros são mais violentos. Esses bairros são, normalmente, que têm mais alta vulnerabilidade social. Na questão dos jovens infratores, também vem desses bairros mais violentos, com mais vulnerabilidade social, ou não bate essa estatística? Pronto. No caso, esses adolescentes, esses jovens que estão em conflito com a lei, que na verdade estão em cumprimento de medida socioeducativa, né, em sua maioria eles realmente vêm desses bairros mais fragilizados, o que não significa que é só desses bairros, né? E não significa que são só pessoas de classe trabalhadora, da classe pobre, não significa que são só desse perfil, né? Mas em sua maioria são As estatísticas mostram, né, que são dos bairros periféricos. São adolescentes dos bairros periféricos, onde existe maior índice de vulnerabilidade, onde existe maior índice de violência, onde existe uma segurança pública que é mais violada, né, que é mais fragilizada. Então, realmente, é bom destacar, é bom destacar essa questão, porque são os bairros periféricos que necessitam mais do olhar do poder público, né? Com mais assistência social, com mais esporte, com mais lazer, educação de qualidade para esses bairros. Então é bom destacar essa questão por conta disso. Aí, claro, eu queria que tu me dissesse quais são os fatores que dificultam, quais são as maiores dificuldades nessas medidas para ser aplicadas, na tua visão. Pronto. Eu vou falar da liberdade assistida da prestação de serviços à comunidade, que é onde eu estou inserida, né? O que é o serviço que eu estou inserida. As maiores dificuldades que a gente enfrenta é justamente de conseguir encontrar esses jovens, porque muitos mudam de endereço, não informam, né? E aí a gente encontra como dificuldade também a questão do próprio descumprimento reiterado, que também está ligado ali a essa cultura que a gente tem de que adolescente que comete ato infracional e que tem sentença para cumprir medida socioeducativa, não deve nada, não vai dar em nada, que se não fizer, se não cumprir, nada vai acontecer com ele. Então, existe muito essa cultura ainda e a gente encontra essa dificuldade. Outro desafio que a gente vivencia é também da própria cultura de compreensão desses jovens, desses adolescentes, como meramente infratores, pessoas que estão desajustadas na sociedade. Ele fez porque ele quis, ele fez porque ele é mau. E aí a gente enfrenta muito essa questão dessa dificuldade das pessoas compreenderem que eles são pessoas em desenvolvimento, que precisam sim, em sua maioria, de uma assistência. E quando eu digo uma assistência, não só da assistência social, né, das políticas públicas no sentido de fazer uma intervenção com a família, fazer uma intervenção com esse jovem, de fazer uma intervenção no meio em que ele vive, para tentar mudar aquela realidade, para também contribuir para que esse jovem, perceba outras oportunidades na vida, outros desconstruir caminhos. Essa mentalidade da sociedade é importante. Isso. E esse é um grandioso desafio, e isso é para todas as medidas socioeducativas, isso é para a socioeducação em si. É muito difícil, porque existe ainda uma cultura, justamente essa cultura, de que adolescentes fazem as coisas erradas e não recebem nenhuma punição. Mas as medidas socioeducativas, elas têm 3 propósitos, 3 objetivos, né? Que é justamente essa responsabilização. Então, ela não deixa de ser uma consequência, não é uma punição, mas é uma consequência para aquele ato que foi cometido. A gente tem a questão da desaprovação da conduta infracional. Então, durante o acompanhamento, se a gente percebe que esse jovem não está entendendo que cometer ato infracional não é legal para ele,
Então, ele não cumpriu esse objetivo. E a integração social, que é onde a gente faz esse diagnóstico de como é que está o meio em que ele está, a família, como é que está ele na escola, como é que estão esses vínculos dele com a sociedade, para que ele possa ser reintegrado, para que ele possa ser ressocializado. Muito bom. Eu queria agora que você falasse quais foram os avanços que você tem visto nos últimos anos ou nos últimos meses, se existe algum avanço sobre essa questão, o que tem melhorado? Pronto. Em relação especificamente ao cumprimento, aos adolescentes? Pode ser de forma geral. A gente percebe que eles estão mais conscientes em relação ao cumprimento da medida socioeducativa. A gente percebe que a gente está conseguindo desconstruir aos poucos, né, essa dinâmica de que se eu não for, não dá em nada. Porque isso acontece geralmente até em bairros. Um adolescente de determinado bairro não cumpre, só que a gente vai até determinado ponto. Até determinado ponto fica com a justiça determinar outra questão, né? E aí, enquanto ele está nesse período de aguardo de uma outra sentença ou da audiência com o juiz, ele sai dizendo para os outros que não vai dar em nada. Aí os outros começam também a não cumprir. Só que aí a gente está conseguindo, numa parceria muito firme, né, com o judiciário e também com toda a rede de proteção, né, que eles compreendam que eles precisam cumprir e que se eles não cumprirem, eles vão sofrer outra determinação judicial, outra consequência que é mais grave. Outro avanço que a gente tem conseguido, né, que a gente observa durante esses últimos anos, a gente tem conseguido realizar esse trabalho mais firme com as outras secretarias para fazer esse acompanhamento escolar, né, tudo direitinho, esse acompanhamento escolar, esse acompanhamento de como é que está a família. Não estou dizendo que é perfeito. Eu né? já ia fazer essa pergunta. Não estou dizendo que é perfeito. Não, a gente ainda tem muita coisa para caminhar. Muita coisa. Mas a gente já consegue ver frutos de um trabalho que vem sendo realizado. Hoje a nossa equipe conta com 2 assistentes sociais devido à demanda de Juazeiro, que é muito grande. Né? Sou eu e Roana Yasmin, que é a outra assistente social. Nossa equipe conta com a doutora Tatiana Monteiro, que é a advogada só desse serviço, para prestar esses esclarecimentos jurídicos para os assistidos e para a família, né? Para as famílias deles. Nós temos também um pedagogo, que é o Arley, né? Nós temos o nosso psicólogo específico do serviço, que é o Josuelson Ribeiro, que inclusive já trabalhou no sistema socioeducativo com medidas mais gravosas. Então, a gente tem toda uma equipe, além da nossa coordenadora, Regina Elias, que está todo o suporte, a secretaria, né? A Josi Lima, nossa secretária, também tem dado todo o suporte para que a gente execute todas as ações que a gente precisa. Muito bom então, isso. Por exemplo, antes, por conta também da pandemia, a gente não conseguia realizar reuniões coletivas com o pessoal de liberdade assistida, que é uma determinação que está lá no ECA, né, bonitinho, que a gente realize essas reuniões coletivas, que nada mais são do que encontros em que todos eles estão presentes, né, e que a gente vai trabalhar temáticas que são imprescindíveis para eles, que são importantíssimas, relacionadas a direitos, relacionadas a deveres, exercício da cidadania, prática de arte, prática de esporte. Muitas vezes informações que eles não têm acesso no dia a dia, né? Coisas que estão ali, no bairro em que eles moram e que eles não têm acesso por não conhecer, por não saber. Tem um CRAS ali, mas eles, de repente, não se atentam a perceber se tem um grupo de convivência, alguma coisa do tipo. Tem uma UBS, né? Está em situação de drogadição, mas a família não tem aquele conhecimento de que pode buscar um tratamento, de que pode buscar um acompanhamento para esse adolescente, para esse jovem. Então, a gente trabalha tudo isso. Visitas no Detran, para que eles tenham uma aula sobre educação de trânsito, para eles entenderem que dirigir sua motinha com 16, 17 anos de idade não é legal, não pode. Incide diretamente no cometimento de um ato infracional. Então, tudo isso a gente vem trabalhando com eles, tem uma programação, e aí existe todo um preparo, né, um suporte para recebê-los, para que eles tenham uma alimentação bacana durante esses encontros, para que, de repente, é muito longe, a gente consegue alocar um transporte para eles irem até o CREAS e do CREAS irem para esse local, junto com a gente. Ano passado, no Dia da Árvore, a gente fez uma visita, fez uma trilha lá em Barbalha, né, onde eles fizeram um plantio de mudas, já para a gente trabalhar essa questão, né, de a gente colhe o que a gente planta.
Não dá para plantar uma goiabeira E esperando colher manga, né? Verdade. Então a gente já trabalha essas questões dessa maneira mais lúdica, dessa maneira mais envolvente, Mais pra atrativa. que eles mais atrativas, para que eles percebam que a realidade pode ser outra. Isso mesmo. Então, claro, eu quero agradecer a você pela sua presença, né? Parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo no CREAS. Obrigada. E se você, as suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. É muito importante a gente divulgar, falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado, porque infelizmente a gente ainda tem um grande número de adolescentes cometendo ato infracional em Juazeiro do Norte. Então é uma realidade que a gente está buscando mudar aos poucos, trabalhando essas questões justamente para que esses jovens saiam desses universos em que eles acabam cometendo esses atos infracionais. Então é isso, eu agradeço muito e é isso. Nós que agradecemos, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E ficamos por aqui com mais um Diálogos Transversais. Até a próxima. Vão lá no link, dão um like e até a próxima, pessoal. Valeu!